E se a nossa mente, sabe, aquela que a gente acha que é o nosso maior trunfo, e se ela fosse, na verdade, a nossa maior armadilha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas ideias centrais da filosofia do Osho, usando como guia um dos seus livros mais, provocadores. A ideia aqui é justamente essa: desafiar tudo aquilo que se pensa saber sobre a vida, sobre o amor e até sobre a própria identidade. Então, para essa nossa jornada, a gente vai se basear neste livro aqui. Faça o seu coração vibrar. É daqui que vamos tirar os conceitos, as metáforas, para tentar entender uma visão, radicalmente diferente sobre o que é existir. E logo de cara, para começar, tem uma citação da introdução que já dá o tom da coisa. É quase um convite, mas também um aviso, sabe? Diz assim: perder o juízo pode ser uma experiência maravilhosa. Uau! Isso já prepara a gente para uma análise que vai, com certeza, questionar tudo aquilo que é mais convencional, mais confortável. Ok, então vamos lá. A jornada começa com um diagnóstico, digamos assim. Essa primeira parte, a pinhata da mente, vai fundo no que o Osho define como a armadilha do saber. O problema todo, o ponto de partida é esse. Uma mente que está lotada, abarrotada de respostas que no fundo não são nossas de verdade. E essa ideia ilustra a diferença de um jeito genial. Pensa só, uma criança vê uma flor e, uau, ela fica maravilhada, a experiência é pura, é total. Agora, uma pessoa adulta vê a mesmíssima flor e a primeira coisa que a mente faz é buscar um rótulo. Ah, uma hortênsia. Pronto, acabou. Naquele exato momento, a experiência vira uma classificação. E aquele sentimento de admiração, de encanto, ele se perde, vai para uma gavetinha do que a gente já sabe. E aí que entra a metáfora central, a tal da pinhata. A nossa mente seria como uma pinhata, sabe? Toda decorada, bonitinha por fora, só que, quando a gente quebra, não sai doce. O que sai de dentro são respostas que pegamos emprestado, convenções da sociedade, um monte de conhecimento de segunda mão que não é nosso, não é autêntico. E para reforçar essa ideia, o Osho solta uma frase daquelas, bem cortante: quanto menos as pessoas sabem, mais elas teimam que sabem. Forte, né? Quer dizer, aquela certeza toda, muitas vezes, é só uma máscara. Uma máscara para esconder a falta de um conhecimento real, verdadeiro, aquele que só vem da experiência, de viver a coisa na pele. Beleza. Então, se o problema é essa mente cheia de entulho, qual seria a solução? Bom, é aí que a gente entra na segunda parte que aponta o caminho: ouça o seu coração. E olha só o subtítulo: o chamado à coragem. Isso já entrega que o primeiro passo não é simples, né? É um ato de bravura. A bravura de ouvir a própria voz, lá dentro. Aqui a gente tem uma escolha, uma bifurcação bem clara. De um lado está o caminho conveniente. Sabe como é? O caminho confortável, o que te dá respeito, o que a sociedade aplaude. É o caminho já batido. E do outro lado? Do outro lado está o caminho do coração. É aquele que faz tudo vibrar por dentro. Aquele que se seguiria de qualquer jeito, mesmo que isso signifique, arcar com todas as consequências. E isso nos leva a uma redefinição do que é coragem. Muita gente acha que coragem é não ter medo, né? Mas aqui não. Não é nada disso. Coragem é ir em frente, marchar em direção ao desconhecido, mesmo com todos os medos a tiracolo. A grande diferença é o que se faz com o medo. A pessoa corajosa olha para ele, reconhece, mas o deixa de lado e segue em frente. E tudo isso deságua numa instrução que é, fundamental. Ouça apenas o seu próprio coração. Esse é o seu único professor. É um recado direto. A autoridade final na jornada, ela não está lá fora, não está nos outros, não está na sociedade. Está dentro, na própria intuição. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? É o que a gente vai ver agora na terceira parte: amor, vida e insegurança. E o lema já diz tudo: vivendo sem mapa. É aqui que aquelas ideias que a gente tem como certas, os pilares da vida, sabe? Elas começam a ser desmontadas, uma por uma. Vamos pegar o amor, por exemplo. Osho faz uma distinção muito interessante entre relacionamento e relacionar-se. Parece a mesma coisa, mas não é. Relacionamento, para ele, é uma coisa fechada, estática. É um substantivo. Alguém entra num relacionamento buscando segurança. Agora, relacionar-se, isso é um verbo, é ação, é movimento. É como um rio que não para de fluir, uma aventura que está sempre acontecendo, sempre aberta. O outro ponto em que ele bate bastante é a diferença entre buscar a perfeição e viver em totalidade. A perfeição é sempre algo lá na frente, né? Uma meta que, convenhamos, nunca se alcança. E o que isso gera? Frustração. Já a totalidade
Isso é outra coisa. É uma experiência de agora, do momento presente. É um jeito de viver que abraça as imperfeições, que busca ser por inteiro, completo, em cada instante. E essa mesma lógica vale para os nossos impulsos. Pensa na ambição. Ela é sempre externa, né? Uma meta lá fora que se quer conquistar, e para isso se usa cálculo, estratégia, competição. Agora, o anseio é diferente. Ele vem de dentro. É uma fonte interna que precisa jorrar, se expressar. E ele depende só do coração. Não precisa de um resultado para ser realizador. É como, sei lá, a vontade de uma árvore de crescer e tocar as estrelas. O ato em si já é a realização. E aí vem uma frase que, olha, resume tudo de um jeito muito poderoso. A morte é segurança, a vida é insegurança. É chocante, mas faz pensar. Essa busca incessante por segurança o tempo todo, no fundo, é como escolher ficar parado, estagnado. É escolher não viver a vitalidade, o risco, que são, na verdade, a própria definição da vida. Então, qual é o caminho proposto? Basicamente, ele se divide em 3 passos. Passo 1, encarar o medo de frente. Entender que, no fim das contas, não há nada a perder. Passo 2, viver perigosamente. Sim, é isso mesmo. Aceitar que, para chegar no topo da montanha, é preciso arriscar a queda. Não tem outro jeito. E, por fim, o passo 3, abraçar o desconhecido, a insegurança, porque é justamente aí, nesse lugar sem garantias, que se encontram o êxtase e o maravilhamento. E se alguém seguir esse caminho, onde ele leva? Bom, ele leva ao que o Osho chama de uma vida de celebração. É o resultado de toda essa jornada. A grande pergunta, então, é como é, na prática, uma vida vivida desse jeito, com base nesses princípios? A instrução central, o grande mandamento, digamos assim, é este: não analise, celebre. É uma mudança radical de postura. A proposta é parar de tentar entender tudo, de analisar cada detalhe com a mente e simplesmente entrar no modo de celebrar a existência, exatamente como ela se apresenta. E para conseguir fazer isso é crucial entender a diferença entre um problema e um mistério. Um problema é algo que a mente cria, é uma coisa para ser resolvida, né? Já o mistério, ele não foi criado, ele simplesmente existe. Ele não está aí para ser solucionado, mas para ser vivido, para ser experienciado. E a grande sacada é essa: a vida não é um problema para a gente resolver. A vida é um mistério para a gente viver. Mas, de novo, o que é essa vida de celebração na prática, no concreto? São as coisas mais simples que se possa imaginar. É saborear uma xícara de chá com atenção total. É fazer uma caminhada sem rumo, só por caminhar. Cozinhar para alguém que se ama. Dar um oi para uma pessoa estranha na rua. Cantar para os passarinhos, regar o jardim, são atos que parecem banais, né? Mas que, quando vividos com totalidade, com presença, eles se transformam em verdadeiros portais para esse estado de maravilhamento. E esta citação aqui, ela amarra tudo isso com a ideia de responsabilidade, de liberdade pessoal. Olha que bonito. A vida em si é uma tela em branco. Ela se torna aquilo que se pinta nela. Ou seja, se a vida vai ser de sofrimento ou de pura bem-aventurança, isso é uma criação individual. A vida dá a tela, em branco, mas as cores, os pincéis, o que vai ser pintado ali, isso é com cada um. E aqui o pensamento vai um pouco mais fundo, num conceito mais sutil. A ideia de que o eterno não é algo lá longe, num outro plano. Ele aparece, ele emerge, através do que é momentâneo. Pensa na beleza de uma rosa. A flor em si vai murchar, é passageira. Mas a rosidade, a beleza da rosa em si, isso é eterno. E é ao viver plenamente cada momento, por mais passageiro que ele seja, que acontece uma conexão com essa eternidade. E para a gente fechar esta nossa análise, fica aqui uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, resume a essência de toda essa filosofia do Osho. E se o grande objetivo da vida não for encontrar um monte de respostas, mas sim aprender a viver no mistério?